Olá, meus queridos alunos aí do 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Nós vamos dar continuidade aí a um assunto que a gente está trabalhando dentro das habilidades, que é de astronomia. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os movimentos relativos da Terra, solstícios e equinócios, tá bom? Aí, a habilidade que está contemplada nessa aula, pelo menos em parte, é descrever e representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano com a utilização de modelos tridimensionais. Então, a gente pode colocar então o objetivo da aula, olha só, estudar os principais movimentos da Terra e alguns fenômenos que dele decorrem, como o dia e a noite, que a gente supostamente conhece bem, né? A gente está aqui na Terra e a gente sabe que a gente tem aí um dia, a gente tem a noite, tem tudo a ver com o Sol, tem a ver, a gente já trabalhou esse aspecto, tem a ver com a rotação da Terra também. Vamos relembrar algumas coisinhas importantes aí. A rotação da Terra ocorre do movimento da Terra em torno do Sol e a gente tem aí uma diferenciação. Pode colocar o slide, por favor, que tem uma animação. Então a gente recebe os raios solares em relação ao nosso planeta ali com um eixo que é sempre bom a gente lembrar. Volta um pouquinho só para mim aqui, né? Esse eixo é imaginário, né? É como se a gente pudesse conceber assim, nesse modelo tridimensional aqui. A gente tem a Terra. Em relação ao Sol, a gente não está assim nessa posição, realizando o movimento em torno do Sol, né? A gente tem esse eixo aqui, que é o de movimento da Terra, que está tombado, então ele está inclinado assim. Então o movimento de rotação, na verdade, deixa eu vir um pouquinho mais para cá. Ele é assim, ó, ele é assim, né? Ele vai girando tombadão aí. Na verdade, eu não gosto de pensar muito nessa ideia de que a Terra está tombada com o eixo e tal. Eu gosto mais da ideia, e isso é bem importante da gente falar, com um modelo tridimensional, né? Você tem a Terra aqui e o Sol está num plano inclinado, enquanto que a Terra orbita, a gente está com o Sol num plano inclinado, né? E aí, se você pegar essa linha aqui perpendicular, é claro, para você deixar nessa direção, para a gente desenhar, tanto que os globos escolares aí e tal, eles vêm assim inclinadinhos, né? Mas a gente nunca pode esquecer que o plano da órbita, né, está inclinado aí 23,5 graus, aproximadamente, né? Esse cálculo aí já foi feito há bastante tempo. Agora, falando em rotação, né, a Terra, que todo mundo conhece bem, se o Sol está incidindo aqui dia e noite, né, aqui é dia, o lado de cá que não está iluminado é noite, né? Se você tivesse o Sol aqui nessa posição, seria dia desse lado e noite do lado de cá. Todo mundo sabe isso e tudo mais. Essa partezinha escurinha aí seria noite, né? Se o Sol tivesse do lado de cá, se o Sol tivesse do lado de cá, seria dia aqui, noite aqui nessa manchinha escura, né? Não vamos esquecer que o dia e noite é alternado, porque a Terra tem rotação com o eixo inclinado. Tá, Magno, mas o que quer dizer isso na prática? Aí tem um questionamento que é muito interessante, que é assim: o dia e a noite, se a gente for pensar numa maneira muito simplória, a gente teria então 12 dias dia e 12 dias noite, não é verdade? Seria igualzinho. Não é. Porque sabe o que acontece? Aí a gente já depende de uma observação, né? Aí essa observação que a gente vai fazer, a gente colocou aí, tanto que é o título da aula, é uma observação para um observador na Terra. Então, tudo que a gente observa aqui de movimentos de astros, inclusive o Sol e inclusive a Lua, evidentemente é aparente, né? É para os nossos olhos, segundo nossa referência, aqui na Terra, tanto que a gente, fala a verdade, a gente nem percebe que a Terra está girando, mas admite que ela está girando com alguns argumentos e até alguns experimentos. Mas veja, no meu ponto de vista, né, na minha concepção, eu estou parado na Terra, mas a gente sabe que ela não está. A gente sabe que ela tem rotação e translação, não é verdade? Mas isso é para mim. Isso complica um pouco a situação, porque se eu estou aqui na Terra e sou um observador, eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo sobre as coisas que eu observo no céu. E o Sol é uma delas. Veja só, quando eu observo o Sol, eu aqui na Terra,
O que você observa, eu observo, todo mundo observa. Todo mundo faz essa observação, que o Sol nasce de um lado que você supostamente tem como referencial da Terra, né? Nasce lá, aí ele vai se levantando. Veja que eu estou falando do Sol, não estou falando da Terra. O Sol vai se levantando, tem um momento em que ele fica a pino e depois ele se põe lá no finalzinho da tarde. Veja que eu coloquei movimento no Sol. Nossa, Magno, mas não é a Terra que se move em torno do Sol? Exatamente. É por isso que esse movimento é relativo. Então, a gente tem, em relação a mim, um movimento aparente do Sol. Aí o que eu te falava, supostamente a gente também pensa assim, né? Poxa, eu estou aqui observando o Sol, ele nasce no leste, quando dá mais ou menos meio-dia ele está a pino aqui em cima da minha cabeça, e quando dá 6 horas da tarde, ele se põe lá a oeste. Não é bem assim. Depende do lugar que você está na Terra, você pode observar isso. E depende do dia que você está durante a trajetória da Terra em torno do Sol, isso vai acontecer também, mas não é sempre. Se você observar, e fizer essa observação aí que eu coloquei para vocês, de olhar o Sol nascendo de um determinado ponto da Terra, e você observando mesmo, e ganhando o céu o ponto mais alto e depois se pondo, você vai perceber que ele não passa exatamente pelo mesmo ponto mais alto o ano inteiro. Ele tem uma variação. E essa variação é muito importante porque ela tem a ver com a trajetória da Terra e o eixo inclinado em relação à órbita do Sol. Então o que você vai ver realmente é assim, a sua sombra ela vai mudar. Aquele Sol que entra pela janela numa determinada época do ano não vai entrar em outra. E isso já leva a gente a construir um argumento, poxa, tem alguma coisa que está acontecendo aí que é diferente. Na verdade, o que a gente vê é assim, a gente vê o Sol se pondo muito alto num certo período do ano, depois ele vai abaixando aparentemente para mim, ele não se baixa realmente, né? Isso é por conta do fenômeno acontecendo ali, da translação. Então a gente vai ver ele num ponto mais alto e depois em pontos mais baixos. Tem um desenho para te ajudar a ver isso daí, ó. A gente vê o Sol se levantar muito para a gente, para uma observação que a gente está fazendo durante um período do ano. Depois a gente vai ver esse Sol numa posição um pouco mais baixa e depois ainda pode ver numa posição um pouco mais baixa. Agora volta aqui para mim que eu quero te contar um segredo. Se você olhar e observar tanto o nascer quanto o pôr do Sol, e você tiver essa paciência de olhar, durante 6 meses já dá. Eu trouxe aqui uma varetinha representando o Sol, né? Ele está pequenininho, mas é só um modelo tridimensional para você entender. O Sol, ele vai fazer assim, ó. Se você observar, lá de uma janela, você vai ficar sempre na mesma posição. Ele vai nascer num determinado ponto, aí você faz uma marquinha lá, pô, nasceu nesse ponto, aqui vou bater uma foto, enfim. Num outro dia qualquer, ele pode ir tanto para cá quanto para cá. Então ele nasce aqui, depois ele nasce aqui, depois ele nasce aqui, depois ele nasce aqui. Depois tem um momento que ele para de nascer desse lado de cá, ele para mesmo de nascer e começa a voltar para cá. Aí mesma coisa, ele vai nascendo em pontos diferentes, aí tem um momento que ele para de nascer aqui e começa a voltar para cá. Esse ponto que ele para de nascer, que ele está aparentemente parado, a gente chama de solstício. É o Sol parado. Então ele dá uma parada aqui, vai, depois dá uma parada aqui. Exatamente, se você tiver essa paciência de ficar olhando, o Sol nasceu aqui, 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 parou aqui, aí ele voltou, parou aqui. Se você fizer esse desenho e pegar exatamente o meio de onde ele nasce, esse é o leste. Exatamente nesse ponto. E esse ponto é bem legal que é assim, nesse ponto aí, o Sol está descrevendo uma trajetória aparente para nós observadores lá na Terra, em que os dias são iguais. Quer dizer, aqui tem o solstício, aqui tem o solstício. Exatamente a metade é um equinócio. Dias e noites com 12 horas de duração. Claro que você já deve ter percebido que no solstício os dias não têm a mesma duração que as noites,
e no outro solstício as noites não têm a mesma duração que os dias. Quando o sol está bem levantadão, o dia é mais longo, é por isso que a gente tem aí o horário de verão. Eu trouxe esse modelinho aqui que dá para você também visualizar de uma maneira prática isso que eu estou falando, ó. Olha só, eu vou prender ele aqui um pouquinho. É um modelo, tá legal, gente? É um modelo, então a gente não deve tomar isso como uma escala absoluta, né? O Sol é muito maior do que a Terra. É só para você observar uma coisa, ó. Ó, tá vendo? Você, observador da Terra, vê o Sol nascendo de um lado e se pondo do outro. Você, observador aqui da Terra. Em certos momentos, você vê isso acontecer assim, e em certos momentos você vê acontecendo assim. Em certos momentos você vê acontecendo assim. Então, às vezes, você vê o Sol nascendo bem mais baixo, tal, e às vezes mais alto. O ponto mais alto quer dizer que vai ter um solstício de verão. Gostou dessa? Olha aí que legal. Aí, para a gente complementar essa aula, que é muito legal e tudo mais, a gente trouxe mais um elemento interessante que é aparente e é difícil da gente ter essa percepção, na verdade, com observação. Olha só, é um desafio para você. Você sabe que pode passar um slide. Isso, esse daí, ó. Você sabe que a Terra, ela descreve um movimento em torno... Não, o anterior, por favor. Se ele tiver automático, deixa esse daí eu queria. Dá para parar nesse? Obrigado, ó. Esse desenho aí representa, já com um pouco de exagero, é só uma imagem ilustrativa, o Sol ali mais ou menos no meio, ele não fica exatamente no meio e a órbita dele não é exatamente circular, é uma coisa assim, achatadinha, né? É uma elipse, a gente chama isso daí. E como o Sol não ocupa exatamente o centro, tem hora que ele passa mais perto do Sol, tá vendo? Ó, periélio, e tem vezes que a Terra passa bem perto do Sol, tá vendo ali, ó, periélio, e às vezes a Terra passa um pouco mais longe do Sol, que é ali o afélio, um pouco mais afastado. Você não percebe isso daí. Quer dizer, a gente percebe com algumas coisas que acontecem aqui na Terra e tudo mais, que envolve vários fenômenos. Mas não dá para você ter essa percepção de que a gente às vezes está mais perto do Sol, às vezes está mais longe do Sol. E não é isso que determina a estação do ano. Tudo bem? Não é isso. E isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para você. A estação do ano tem mais a ver com esse tombamento da trajetória do Sol, esse arco que o Sol determina por causa do eixo inclinado, na verdade, da inclinação do plano. Isso você tem que ficar bem claro na sua cabeça. Estação do ano não depende disso daí. O que depende, ou o que decorre desse periélio e afélio aí, mais longe ou mais perto, é uma trajetória de translação do Sol, da Terra em torno do Sol, mais ou menos assim, ó, você está vendo? Ali na animação, vou colocar para você, ó. Você vê que quando a Terra está mais pertinho do Sol, ela anda um pouco mais rápido, e quando ela está mais longe do Sol, lá no afélio, ela anda um pouco mais devagar. Dá para perceber isso ou não? Olha lá, ó. E esse movimento aí que a gente tem, que é um movimento de translação, junto com um plano inclinado de órbita, vai dar um monte de fenômeno bonito, legal para a gente, todos eles dependendo de duas coisinhas que eu falei hoje aqui para você. Vamos revisar? Vamos revisar agora com a órbita, que é uma elipse, e o Sol ocupando um dos focos dessa elipse, não necessariamente o centro, né? A gente não está aqui na teoria do geocentrismo. Olha aí o que a gente tem, ó. Você tem, aí nesse desenho, é uma ilustração também, o Sol é muito, mas muito maior do que isso, né? Perto da Terra. A trajetória está exagerada aí, nem é tão achatada assim, é um pouco mais circular, tem ali uma circularidade um pouco excêntrica, digamos assim. E aí a gente acompanhando o movimento aparente, né, do Sol aqui da Terra, a gente não consegue ver o que eu vou falar agora. A gente consegue perceber os fenômenos, mas não consegue ver isso que está desenhado aí nessa ilustração. Mas então o que a gente consegue perceber? Ora, a gente consegue perceber, volta ali para mim, por favor, ali no desenho, olha só o que a gente consegue ver. A gente consegue ver que tem momentos que o Sol nasce
num ponto mais alto de angulação, que eu consigo visualizá-lo mais alto, e ele para de nascer de um lado, digamos que eu estou observando, e volta para o outro, a gente chama de solstício. Depois ele para de nascer de outro lado e volta, a gente chama de solstício também. Aí nessa figura tem 2 solstícios, olha lá, esses solstícios são de 2020, um é do dia 21 de junho e o outro vai ser no dia 21 de dezembro. Vou deixar aí um desafio para você adivinhar o que será que vai ser dia 21 de dezembro, né? Está ali solstício, mas ele marca alguma coisa importante que você deve saber aí, pesquisar e tudo mais. Tem mais uma coisinha que eu queria deixar registrado para você, que tem os solstícios, que é o Sol parar de nascer num determinado ponto e começar a voltar e depois parar de nascer num determinado ponto, para um observador aqui na Terra. Mas tem mais um outro ponto que eu queria voltar nessa figura e te mostrar. Sabe o que é? Tem 2 momentos também que a gente tem os dias e as noites de mesma duração, que são os equinócios. Ali tem uma data demarcada de um equinócio que já aconteceu no dia 21 de março. E tem um que também já aconteceu, que foi no dia 23 de setembro. Esses dias eles foram iguaizinhos às noites, 12 horas dia, 12 horas noite. A gente espera que tenha colaborado aí com o entendimento de você e deixado bem claro algumas coisas. Quem não sabia muito bem o que era solstício, não sabia o que era equinócio e continua com algumas dúvidas, eu vou recomendar que você observe o movimento aparente do Sol. E você vai ver que isso que eu estou falando para você realmente faz sentido. Sistematizando então, nessa primeira parte do nosso estudo aqui dos principais movimentos, rotação e translação, tratamos do quê? Do movimento relativo dos astros e introduzimos o estudo, né, dos solstícios e equinócios. Uma sugestão é observar e explorar um pouco mais esse tema e a abordagem, principalmente, das estações do ano. A gente vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado da aula, mas não esquece aí, a gente gostaria que você contasse o que você achou dessa aula, acessando aí pelo QR Code ou pelo link, né? E deixa aí a sua impressão. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos.